Oi, gente! Hoje a gente vai começar um episódio um pouco diferente por aqui, porque hoje eu vou entrevistar e a Thay vai ser entrevistada. A gente resolveu fazer um pouquinho diferente, né, enfim, pra vocês conhecerem um pouquinho mais a gente, né? Então vai ter um episódio em que ela vai ser entrevistada por mim, que é esse, e um que eu vou ser entrevistada por ela, que possivelmente é o próximo que vocês vão ver aí, que vai sair no nosso canal e no Spotify. Então hoje eu tô sozinha pra fazer a nossa abertura, então eu sou a Marina. Eu sou Tainá. E hoje eu vou fazer uma salada de frutas com ela. Não vai ser nós duas juntas, né? Então eu vou ler a apresentação que eu fiz de ti, que ela é manezinha, ariana com ascendente em aquário, enfermeira por formação, atualmente trabalha como trader, casada, mãe de pet, polidancer e tem a risada mais contagiante que você vai conhecer. Ai, Essa é a nossa Thay, que vocês já conhecem, mas hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais. Então, o que eu coloquei aqui pra gente começar a falar primeiro? Mudança de carreira. Eu acho, né, te conhecendo e a gente já tendo falado disso muitas vezes aqui no Pod, queria entender pra ti como que foi isso, assim, porque é uma coisa que querendo ou não ainda é recente, né, mas eu acho que foi um marco muito importante, assim, na tua vida, né? Sim. Eu vejo muito uma Thay antes, né, sendo enfermeira e tendo uma vida bem agitada e uma Thay totalmente diferente agora, tanto por fora quanto por dentro, né, tendo essa vida mais flexível, né, com a carreira do mercado financeiro, enfim. Então, como é que foi pra ti essa mudança, assim? Então, desde que eu me entendo por gente, assim, sempre quando alguém me perguntava o que eu queria fazer, assim, desde os meus 7, 8 anos, eu lembro que eu sempre quis alguma coisa da saúde, né? Às vezes era medicina veterinária, às vezes era medicina humana, já passou por odonto, mas eu já tenho certeza que eu não conseguiria fazer odonto jamais. É muito minucioso, assim, me dá agonia. Sim. E, enfim, daí a vida foi passando, eu fui tendo experiências e conhecendo essas profissões, né? Assim, sendo atendida e tudo mais. E quando a minha avó ficou doente, eu estava no ensino médio. Ela descobriu um câncer, eu estava no 2º ano e eu estava estudando para fazer medicina. Tinha decidido que eu queria medicina, então eu estudava de noite, né? Porque é bem difícil. E minha mãe não tinha dinheiro para pagar a faculdade, então se eu quisesse cursar, teria que ser numa faculdade pública, né? E daí a minha avó descobriu a doença, aquele baque na família, mas beleza, vamos pro tratamento e tudo mais. Ela fez tratamento no CEPOM e eu me apaixonei pela enfermagem. Porque eu ia muito pros tratamentos com ela, né? Ela fazia quimioterapia, então ficava lá às vezes o dia inteiro e eu ficava com ela. Internação vai, internação vem, cirurgia, braquiterapia, vários tipos de tratamento. E eu e minha mãe acompanhando muito ela, que a gente morava junto, né? Assim como tu mora hoje com a tua avó. Então, eu acompanhava ela por tudo. E daí eu me apaixonei pela enfermagem, que era a enfermagem que estava ali 24 horas. Era a enfermagem que era o primeiro a ser chamado quando dava um problema, quando não, quando era alta, sabe? Então, aquele contato tão próximo com o paciente fez eu me apaixonar por aquilo. Eu sempre gostei de gente, né? Sempre gostei de me comunicar e aquilo ali me apaixonou. Daí eu falei, vou fazer isso. Que era a forma como eu conheci, né? Como paciente, assim, como familiar e tudo mais. E fiz a faculdade e realmente, por um tempo, eu me encontrei muito ali, sabe? Me conheci como pessoa. Acho que a faculdade muda muita gente. A gente conhece muita gente, a gente vai pro mundo, né? Ali a gente sai de casa e realmente conhece o mundo fora da caixa, assim. E daí me formei. Aí, não sei se a pandemia teve peso também, que eu trabalhei muito durante a pandemia. Com certeza. Não, explica como tu trabalhou na pandemia, né? Então, daí eu fui trabalhar no hospital. Saí, me formei e fui trabalhar no hospital, Isso foi né? em que ano? Me formei em 2018. Ah, tá. Ainda teve uns aninhos até a pandemia, né? Aí me formei em 2018. Dezembro de 2018 eu estava formada. Início de 2019 eu já estava trabalhando na área. Antes eu trabalhava numa loja do shopping. Passei na entrevista, saí do shopping e fui pro hospital, né? Passei um ano trabalhando no hospital amarradona, assim. Amava, era doida dos plantão extra, né? Mas, por enquanto, só tinha um vínculo empregatício. E daí veio a pandemia. Eu fui trabalhar na UTI, comecei a fazer uma pós-graduação em feridas, estomaterapia. E comecei a atender a domicílio também. A pandemia estourou, aquele caos de precisamos muito de enfermeiro em todos os lugares.
peguei mais 2 vínculos. Apenas. Ajudando na formação de técnicos de enfermagem, Sim. dando aula, né, no curso técnico, e também em teleatendimento. Então, assim, minha vida virou um caos do dia pra noite, né? E daí eu acho que eu entrei em parafuso mesmo, de tanto trabalhar, e vi que aquilo dali, não só pela sobrecarga, sabe? Mas eu vi que eu me envolvia demais com aquilo. Não tive maturidade psicológica para lidar tão de perto com o sofrimento humano, Sim. sabe? Hoje, mais madura, eu acho que foi isso. Sim. Então... Que te fez bater o martelo, assim. Isso, e falar assim, realmente, é linda a profissão, realmente é quem tá 24 horas com o paciente, tem que amar mesmo o que faz, porque senão não sobrevive ali. Sim. E por muito tempo eu fui muito feliz ali, sabe? Pude fazer a diferença na vida de muita gente, tenho contato até hoje com ex-pacientes, só que eu acho que é isso, eu me envolvi demais. E também Passou os limites ali do só enfermeiro-paciente, né? Sim, acho que foi isso. Sim. E também o momento não foi muito fácil, né? Pandemia e tudo mais. Sim, todo o contexto, né? E daí eu falei assim, não, vou sair. Desde 2016, então antes de me formar, eu já estudava planejamento financeiro, eu já estudava sobre investimentos. E antes de me formar também eu comprei um apartamento. Sim. Né? Então, eu já fazia planejamento financeiro antes, eu já mexia com investimentos em renda fixa antes. Sim. Não fazia trade, né, ainda, não tinha esse conhecimento, mas eu já fazia para mim. Sim, já tinha conhecimento tudo ali, isso. né? E daí, quando eu saí da enfermagem, por planejamento financeiro, por saber que eu ia poder ficar 1 ano sem trabalhar, que eu não ia morrer de fome, que eu tinha dinheiro ali, sabe? Sim. Eu falei assim, vou estudar um pouco mais sobre isso para me beneficiar e daí nesse meio eu me encontro. Sim. E nesse meio de estudar integralmente sobre mercado financeiro, eu me apaixonei por esse mundo que eu vi. Consigo viver disso aqui e continuar ajudando as pessoas de uma forma que eu consiga ser profissional, não me envolvendo e não me sacrificando. Sentindo as dores ali também, essas dores físicas no caso, né? Sim. Porque as dores tu sempre vai ouvir de alguém que tu tá Sim, com ajudando, né? certeza. Mas digo, se envolver com doenças graves, né? Problemas de saúde que são pesados, né? A gente sabe, assim, eu digo isso também porque eu atendo muitas pessoas que têm problemas de saúde, claro que não chegam nem aos pés de uma pessoa de uma UTI, de um hospital, assim, né? Porque não é minha área mesmo, não é nem o que eu quero, o que eu gosto de atender, nem o que eu tenho conhecimento. Então, não casa de nenhuma forma, né? Sim. E a gente já se sente ali. Eu me sinto muito. Pessoa que tem um problema de saúde intestinal, um problema mínimo que seja, eu já tô me envolvendo e querendo saber. Hoje mesmo uma paciente falou que machucou uma parte da coluna e que vai ter que parar de treinar pra fazer fisioterapia. Eu já falei, me fala que teu fisioterapeuta responder pra gente ver se tem que arrumar dieta, alguma coisa. Então, involuntariamente, às vezes, tu já se envolve com a pessoa. E isso que é um problema mínimo, né? Imagina quando é um problema mais grave, ou que tu vê a pessoa ali semanalmente, ou dia sim, dia não, né? Então, é um contato que às vezes vai além de tu querer. É um contato que vem subjetivo, assim mesmo, né? Já tá ali e tu só aceita. E assim, eu não marco uma consulta, né? Eu Sim. tava ali aquelas 12 horas, e o que viesse aquelas 12 horas... Era obrigada a atender. Eu sou obrigada a atender e dar um jeito naquilo, entende? E a enfermagem hoje é isso, sabe? Sim. Então, é confuso, sabe? É muito confuso tu tá no meio disso tudo. Sentimento, né? E tu separar, porque tu conhece a família. Às vezes uma pessoa fica internada quase 1 ano, meses, sabe? É impossível tu não ter um envolvimento com aquela família que tá ali sofrendo também, ou que tenha conflitos e tu tá no meio do conflito, entende? Com certeza. É 24 horas ali, não é, né? Uma consulta médica que tu vai ali, vê o paciente, prescreve, faz a evolução e vai embora. Por pelo menos 12 horas que é o plantão, a pessoa vai estar ali. A pessoa vai estar ali, né? Então é muito próximo, é outro contato, né? E assim, me transformou como pessoa, realmente sou muito grata por todos os pacientes e profissionais que passaram na minha vida, porque a bagagem que eu tenho hoje, eu acho que isso facilita muito o contato que eu tenho com quem eu atendo hoje. Hoje eu consigo ter mais tato, por exemplo, quando alguém chega pra mim e fala assim, eu tô endividado por esse e esse motivo. Financeiramente, se endividar não é bom,
Mas os motivos que levam a pessoa a fazer isso são motivos tão humanos quanto aqueles que levam à doença, sabe? Sim. Então, por um lado, é parecida as dores. Só que daí a qualidade de vida que eu posso ajudar a pessoa a ter é mais resolutivo do meu ponto de vista e também a Sim. minha qualidade de vida, sabe? Sim, com certeza. Então, foi ali onde eu vi uma oportunidade para eu seguir uma carreira que fosse me trazer a qualidade de vida que eu quisesse, Sim. junto com ajudar o outro, fazer a diferença na vida do outro, Sim. que eu tenho muito esse negócio comigo, eu não consigo só ganhar dinheiro. Eu tenho que ter um valor, sabe? Propósito ali um propósito, junto. é. Sim. E, inclusive, acho que foi pauta uma vez que eu saí com uma amiga minha, ela assim, cara, só faz dinheiro, sabe? Só dinheiro, eu não preciso atender ninguém, eu posso fazer trade, né? Muita Sim. gente não entende o que é trade. Explica Vou aí pra galera. Trade é quando tu compra e vende a ação com lucro ou com prejuízo, é como se tu comprasse roupa para revender, né? E daí tu vai vender aquilo para ganhar lucro. E a ação é a mesma coisa. Tu pode fazer isso no mesmo dia, comprar e vender no mesmo dia, ou em semanas, que daí é o day trade, que é no mesmo dia, ou swing trade, que é dias, semanas e até meses, dependendo do caso, né? Tá. E daí tem vários tipos, dá para fazer com ações, com criptomoedas, com mini índice, com mini dólar, enfim, é um mundo gigantesco. E eu faço muito com mini índice e ação. Tá. Criptomoedas... Eu não entendo nada. Infelizmente. Então, é sobre, né? E daí, atualmente, eu comecei a atender também pessoas para planejamento financeiro, planejamento de metas, a planejamento de aposentadoria, né? E tenho o certificado como assessora de investimentos. Mas não atuo como assessora. Já atuei como assessora, não me encontrei ali como, atuando através de um banco específico e quis ser consultora independente, né? Que daí não trabalha com comissão, é realmente independente. Cobra por hora ou, dependendo da pessoa, pode cobrar por percentual também. Sim. Enfim, e emocionalmente, tomar essa decisão foi gradual, né? Foi bem gradual. Primeiro eu saí da enfermagem e não sabia o que viria. Estudava finanças para mim. E aos poucos isso foi virando uma nova profissão para mim, entende? Eu não enxergava isso desde o início como profissão. Eu estudava por necessidade mesmo. Que eu não queria pagar alguém e queria entender. Ali, né? Mas como que foi para ti decidir sair da enfermagem? Foi tipo aquela relação assim que tu já sofreu o luto ali durante o tempo que tu tá, porque tu já sabe que tu vai sair em algum momento, e daí quando tu saiu, tu só ficou tipo, vou viver minha vida. Ou tu tomou a decisão assim de um dia pro outro e tipo, chorou as pitangas depois? Não, eu desisti, era passado metade de 2021, assim, já fazia uns 3 anos, né? 3 anos e pouco já que eu tava atuando como enfermeira. E desde o final de 2020, já fazia quase um ano que eu sabia que eu não estava mais feliz ali. Mas eu não sabia se eu não queria mais a enfermagem, mas eu não tinha nada em mente também, né? Eu assim, tá... Não era uma troca. Não era uma troca. Então, tipo, tá, vou sair daqui pra fazer o quê? Então, não tinha isso na minha cabeça. Então, eu fiquei quase um ano infeliz, tentando achar motivação. Passei por várias fases de tentar achar uma área que eu me encontrasse. Talvez não é hospital, mas pode ser UBS, pode ser atendimento domiciliar, pode ser uma casa de repouso, não sei. Tava naquela, né? E daí fui pra terapia. Fui pra terapia, escolhi TCC nessa época, porque TCC é mais prática, né? Então, pra me ajudar. E daí a minha terapeuta, não se chama terapeuta, né? Psicólogo. Desculpa. Mas a minha psicóloga me deu várias atividades para me fazer refletir. E foram meses ali, né? De consulta. Envolvida. E eu comecei com ela antes de decidir sair da enfermagem. Comecei a fazer terapia e tal. E em consulta eu vi que eu não queria mais a área. Daí eu falei, tá, beleza, eu não quero mais a área, mas preciso me organizar financeiramente. Então todo o dinheiro que eu invisto por objetivos desde sempre. Então todos os meus objetivos viraram reserva de emergência. O carro eu vendi para poder bancar os meus custos, né? De vida. E foi assim por um tempo. Eu fiquei sem carro, economizando tudo que eu podia, até entender aonde que eu estava pisando, da onde que eu ia começar a fazer dinheiro, né?
Mas também tenho a grande sorte de ter uma pessoa do meu lado que Com certeza. me amparou, tipo assim, no sentido também financeiro, mas psicológico, de tipo Sim, assim, deu vamos força, fazer né? dar certo, sabe? Não tá sozinha. Então, eu não tava assim, sozinha no mundo também. Eu tinha Sim. alguém ali do meu lado que me ajudou muito, que foi. Quem não conhece, né? Guilherme é meu marido. Eu falei que a Thay é casada, mas não falei com quem, né? Então ele me ajudou demais, assim, nessa fase. Então foi isso, foi aos poucos, sabe? Até quando eu saí de todos os meus vínculos, foi aos poucos. Primeiro foi do teleatendimento, depois por último eu deixei os atendimentos domiciliares, né? Sim. Mas quando eu saí, eu ainda achava que em algum momento eu podia voltar pra enfermagem. E aí eu ficava naquela assim. Foi recente, foi ano passado que eu decidi que realmente eu não queria mais aquilo e foi gradual, sabe? E que eu ia fazer isso que eu tô fazendo hoje. Sim, foi decidindo aos poucos. Sim. E também tem a questão da tua perda de peso, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que é uma história bem legal, assim, principalmente do meu ponto de vista como nutricionista, né? Não só como amiga, assim, mas que tem muito a ver com essa mudança também, né? A tua mudança de carreira te fez ter uma mudança total, né? De estilo de vida, de valores, de visão de mundo, né? Então, como é que foi isso, assim, pra ti? Nossa. Então, desde que eu me conheço por gente, eu tenho problemas com o meu corpo, assim. No sentido de não me sentir totalmente à vontade de biquíni, de podar as roupas que eu uso porque eu não tô me sentindo bem em determinada roupa. Vestido colado, curto, sempre gostei, mas não usava porque tinha vergonha do meu quadril, por exemplo. Sim. Porque eu sempre fui acima do peso mesmo. Só que daí o que aconteceu? Trabalhando pra caramba, dia e noite, dormindo 2, 3 horas por noite. Desde o final da faculdade já, que eu trabalhava demais, fazia TCC, né? Enfim, tinha que dar conta da vida. E depois também hospital, né? Plantão noturno, pandemia, aquele negócio todo que eu já contei. Sim. Eu parei totalmente a atividade física, só comia besteira e o que me dava vontade. Assim, eu não tinha nenhum planejamento alimentar, eu não tinha nenhum acompanhamento, eu não tinha nenhuma noção, eu não tinha nada. Eu só tinha uma vontade de massas, chocolate, tipo assim, era um comer realmente tudo que eu não podia resolver emocionalmente. Eu comia, bebia muito álcool. Acho que tu me conheceu nessa época, conheceu né? bem nessa época. Eu bebia muito, eu comia muito, eu falava muito, não que hoje eu não fale muito, mas eu falava muito mais, assim. Sim. Era um exagero de tudo, sabe? E daí eu encontrei uma nutri comportamental. Até na época a gente já se conhecia, mas tu não era formada ainda, né? A gente se conheceu bem nessa época, Bem né? nessa época. Foi tipo metade de 2021. Sim. Metade pra final ali. Então foi bem foi na bem época nessa que tu época. parou, né? Foi bem nessa época. De trabalhar. Eu parei de trabalhar, acho que foi julho, agosto de 2021. Foi ali um pouco depois que a gente se conheceu. Isso. E janeiro de 2022 que eu falei, preciso mudar de vida. Sabe aquele negócio de início de ano, vida nova, metas, não sei o quê. Sim. E eu cheguei num ponto que eu tava com quase 100 quilos, cheguei a 98 quilos. Certinho, nunca cheguei a 99. Porque pra quem tá 98 nesse estágio... não é 100. Pra quem tá nesse estágio, tipo, Sim. eu ficava naquela 100 quilos não, 100 quilos não, 100 quilos não, com uma pessoa de 1,60 m, sabe? Eu tava com obesidade grau 2, 3, tava com obesidade mórbida já, e me sentindo muito mal. Assim, não só de corpo, mas eu não tinha força, eu não tinha fôlego. Sim, energia, eu não tinha autoestima. Então, tipo assim, tava tudo muito ruim. Tava em depressão, tava tudo péssimo. Sim. E daí eu achei essa Nutri, que ela é focada no comportamental. E cheguei pra ela, é Dani, o nome dela, Dani Dá um Pouso. E fazendo propaganda, e daí eu cheguei pra ela com essas queixas, falei, eu vivo uma vida de excessos e eu preciso dar um jeito nisso, porque na época eu tava com 22, 26, 25 anos, acho que era isso. A pessoa das contas com dificuldade, né? E falei pra ela, preciso dar um jeito nisso, porque daqui a pouco eu vou estar doente, sou muito nova, né? E não quero ficar assim. E daí ela começou, a primeira consulta, tipo, né, ela abordou minha vida e tudo mais, eu saí dali com um plano alimentar
E eu só decidi procurar ela porque eu falei, cara, é minha última tentativa antes de uma bariátrica. Se isso aqui não der certo, porque eu sempre fiz aquelas dietas malucas, sabe? Sim. A dieta da lua, a dieta da sopa, só come fruta por uma semana. Que a gente ama. Isso, é uma cetogênica que eu mesma montei. Assim, que ótimo. Maravilhoso, né? E daí nada dava certo, óbvio, não era sustentável, né? Era uma Sim. coisa muito maluca, muito fora da realidade. E daí eu cheguei pra ela daí eu me comprometi em fazer aquilo, a minha prioridade, sabe? E daí começou a dar certo. E quando começou a dar certo, eu me animei muito. Sim, foi vendo É claro resultados, que né? é claro que não é uma linha reta, né? Sim. No início era mais a dieta do que exercício. Aos poucos eu fui começando os exercícios e fui mudando. Eu perdi ao total de 40 quilos de gordura, bastante coisa. Eu tava vestindo muita 48, hoje eu tô vestindo 40, 42. Então é bastante. Tipo assim, o que eu ganhei de vitalidade, de energia, de autoestima, isso refletiu em todo o resto, sabe? Na minha concentração para estudar, eu acho que eu tava realmente desnutrida de bons nutrientes. Sim. Não, é que quando a gente fala, até às vezes eu tenho um caso no consultório que eu tenho que falar, que a pessoa tá desnutrida. A gente sempre tem esse pensamento, né, de que uma pessoa desnutrida é uma pessoa que tá Magra, sim. muito magra, definhando, assim, que não come. E na verdade, desnutrido é não ter nutrientes. Então a pessoa pode comer o quanto ela quiser, mas se ela não tá absorvendo nada, se ela não tem uma digestão boa, se o intestino dela não tá bom ali, ela é uma pessoa desnutrida igual, só que a diferença é que ela tem uns quilos a mais do que as pessoas que a gente acha que são desnutridas de fato, né? Sim. Então, esse é um termo que dá pra gente modificar, né? A forma como a gente usa, assim, ou pelo menos a visão que a gente tem dele. Porque isso é com certeza, né? Tu não tem energia, né, pra fazer as atividades que tu precisa. Isso te frustra de alguma forma, tu desconta na comida. Normalmente uma comida que não é nada nutritiva. Isso vai te deixar mais sem energia. E aí vira um ciclo vicioso, né? Alguma coisa tem que quebrar esse ciclo, né? E aí tu conseguiu encontrar a forma de quebrar o teu, né? E é incrível, assim, depois que tu começa uma alimentação saudável, hoje eu sinto falta de se eu não passo um dia sem comer fruta, salada, eu sinto falta de alguma coisa mais fresca, Uma mais comida leve. normal, né? E hoje eu vejo que eu me alimentava puramente de fritura. Fritura, carboidrato de péssima qualidade, só farinha branca. Sim. Coisas ultraprocessadas, tudo em saco, sabe? Eu pouco descascava, eu desembalava muitas coisas, eu comprava muita coisa congelada. Tortinha, pizza congelada, e não é nem tipo assim saudável, era daquelas mais baratas e rápidas e fáceis ali. Enfim. Sem noção mesmo, eu tava sem noção. Não era nem um pouco pauta pra mim pensar sobre nutrição, mesmo eu cuidando da saúde de muitas pessoas, né? Sim. É muito louco como que a gente inverte esses valores. É bem isso. A gente falou disso no último episódio também. O último episódio que a gente gravou, tá? Não sei se é o último episódio que vocês vão ver. Que aqui as gravações são frenéticas. Mas a gente falou sobre como as pessoas da área da saúde às vezes se doam tanto para estarem ali, né, atendendo e conseguindo encaixar todo mundo e fechando agenda e fazendo e acontecendo, e a gente não tem tempo pra gente, né, da gente se cuidar, da gente dormir bem, da gente se priorizar, né, em prol de um trabalho que é para deixar os outros bem, e claro, isso é magnífico, né, é o que a gente escolheu fazer, mas a gente precisa estar bem para fazer o outro se sentir bem, né, porque de nada adianta eu vir aqui sem me alimentar, dormindo mal, estressada, pra atender, que é o que a gente mais vê, infelizmente, né, hoje em dia, assim, em hospitais, principalmente, emergência, né, claro que não generalizando, né, gente, mas é o que a gente mais vê, a gente chega pra ser atendido e muitas vezes a nossa dor, ela é muito particular, né, porque é uma dor que às vezes te toca de outras formas, não é só uma dor física. E tudo que a gente quer é ser acolhido, é ser bem atendido, é alguém que nos escute, e essa pessoa não consegue. Não consegue pela precariedade do trabalho, não consegue porque não tá bem, não consegue porque não se cuida. Né? E aí vira uma constante, assim, porque daí o paciente não se sente bem, a pessoa não se sente bem para atender, ninguém sai se sentindo bem da situação e na verdade é muito mais simples do que parece, né?
Ou mesmo tu tá ali atendendo super bem a pessoa, mas por dentro tu tá destruído, né? tá E tu vai sair querendo- dali, tu vai continuar destruído igual. Só ir embora, né? E daí, se alimentando mal, só piora a situação, continua piorando a tua saúde, e daí teus hormônios, enfim, Sim. tá tudo interligado, né? Frustração, né? E aí, nessa tua perda de peso ali, que tu falou dessas tuas mudanças também, tu falou do esporte, né? E daí, como é que foi isso pra ti? Como é que entrou o exercício, né? Como é que virou uma rotina pra ti, principalmente o polidense, né? Quero saber como que foi essa virada de chave aí pra ti. Então, como eu falei, eu comecei a ir pra Nutri ali início de 2022 e comecei a perder peso ali em março, abril, sabe? E daí eu já tinha combinado com ela, né, que a gente faz alguns acordos, até Sim. para ela calcular, Sim. né, o quanto que ela vai me dar de calorias. Carboidrato vai de acordo com a atividade física também, né? Eu não sei exatamente como, mas de alguma forma A vai. gente sabe. E daí eu combinei com ela que eu ia fazer academia, né, e mais o Sim. cardio junto com a academia e tal. E ali eu tava fazendo puramente porque precisava emagrecer, então Sim. aquilo não estava sendo um prazer para mim. Sendo que eu já fiz quando era criança, né, há muitos anos, balé, natação, fazia vários esportes Sim. e eu sempre gostei de fazer. E daí, aos poucos, eu fui criando gosto pela academia, só que chegou um momento que aquilo ali também ficou monótono, sabe? Eu enjoei um pouco daquilo dali. E eu pensei, cara, vou continuar na academia, porque eu vi a diferença que faz no meu fôlego, no meu dia a dia, eu sei os benefícios que isso me traz, aprendi a gostar, mas eu queria uma atividade que me trouxesse mais prazer do que Só a perda de só calorias, a perda de assim. calorias ou força, enfim. Eu queria uma coisa que realmente eu fosse com vontade, que me atraísse para eu querer pegar mais peso, para eu querer evoluir, sabe? Sim. E daí eu comecei a procurar esportes perto de casa. Daí vi natação, vi crossfit, vi várias coisas. E eu sempre tive vontade de fazer dança, sempre gostei muito de dançar, Sim. né? E sempre fui muito festeira e coisas assim. E daí achei o polidense perto de casa. Aí eu olhei polidense e a gente sempre fica com aquele medinho, né? Será que é pra mim? Será que não é? Porque tem muito preconceito, assim, em torno disso tudo, né? Que é sensual e eu não me via naquele lugar de sensualidade. Inclusive, um adendo, se vocês querem saber mais sobre isso, tem um episódio já só sobre polidense. Sobre polidense, verdade. Então vão lá assistir e tá, e não dá mais spoilers. É com a Mari e com a Laís. Com a Mari e com a Laís, que são as professoras, né, colegas da Thay no Lá Polidense. do Aya Poliarte. Tá? Isso, procurem. E daí eu tava procurando por alguma atividade assim, vi o polidense e falei, vou me permitir fazer uma aula experimental e ver o que rola. Primeira aula eu fui, né, com um shortinho assim, bem compridinho, bem comportadinha, bem envergonhada de tirar a roupa. E daí eu sempre tive muito vergonha do meu interno de coxas. Odeio Porque também. acumula gordura aqui, né? E eu tava perdendo peso, vai ficando flácido, né? Normal. E daí a primeira aula, ela assim, tem que subir o short pra ter trava na barra, né? Quem não sabe, a gente já falou no outro também, mas é a pele que faz O a atrito, trava. né? Sim. E daí eu assim, puta merda, vou ter que lidar com aquilo que eu Mostrar mais meus internos da odeio. coxa. E no começo aquilo era uma questão gigante pra mim, sabe? Sim. Eu não amei, assim, eu gostei muito da primeira aula, saí dali já sabendo o que eu ia fazer, mas eu fiquei naquela assim, será que eu vou conseguir encarar por muito tempo? Mas eu assim, vou até onde eu posso, né, pra ver. E daí comecei a ter que lidar com o meu interno de coxa, com a minha barriga de fora, com o meu braço que eu não gostava apertado na barra, e daí o espelho gigante na tua frente. E aquilo foi mudando a relação com o meu corpo, que eu tinha com o meu corpo. Sim. O interno de coxa que eu não gostava, eu comecei a não ligar, mas a não ter vergonha das pessoas que ali estavam vendo, sabe? Permitir, né? Ficar daquela forma. E tudo começou a engrenar, assim, parece que eu fui lidando melhor com o meu corpo, mesmo as coisas que eu não era feliz, eu fui começando a aceitar mais, e aquilo foi se tornando um ciclo, assim, vicioso mesmo, de eu me apaixonar cada vez mais pelo movimento, e daí ela pedir para eu fazer um movimento e eu achar, meu Deus, nunca vou fazer aquilo. E eu subi na barra, e não de primeira nem de segunda, mas lá na 30ª vez. Eu consegui fazer aquilo e foi se tornando assim
uma paixão na minha vida mesmo. Não consigo Sim. viver sem o pole hoje, sabe? Mas tu não deixou de fazer a musculação. Não Tu deixei de sempre fazer a conciliou. musculação. Sempre conciliei com a musculação. Uma época, e esse ano, eu tentei trocar a musculação pelo CrossFit, porque quem malha vai saber o que eu tô falando. Chega na academia, faz mobilidade, faz o alongamento, faz a musculação e depois vai fazer pelo menos 30, 40 minutos de cardio, eu fico 2 horas na academia, né? E daí o CrossFit eu vi uma oportunidade de fazer tudo isso em 1 hora. Sim. Só que não me encaixei no CrossFit, não me adaptei, Não digamos rolou, não assim. rolou. Eu gostei do cardio, mas não me pegou assim. Daí eu voltei pra academia, né? Então eu faço academia e o pole Sim. hoje. E daí tu faz junto, tu faz em dias alternados, tipo, como que fica a tua rotina de treino, assim, ela é intensa ou não? É bem intensa. Eu treino 2 vezes por dia, todos os dias. Os dois. Os dois, assim, eu faço de manhã, eu faço musculação e o cardio, né? E à tarde, normalmente, ou às vezes de manhã, depende, porque são bem flexíveis os horários lá do estúdio, eu faço pole. Daí são 2 aulas por semana de flexibilidade, que a gente treina aberturas e tudo mais, é um alongamento bem intenso, digamos assim. 2 vezes o poliarte, que é de fazer acrobacia na barra, e uma vez de coreográfico, que daí é com a bota, Sim. dançando mesmo, né? E qual que tu prefere? Eu tenho paixão pelo coreográfico, pra ser bem sincera. É o que mais te pega, É assim? o que mais me pega, Legal. E era o que eu mais tinha medo desde o início, né? Por Sim, envolver aquele sapato, não sei sensualidade. se vocês já viram, mas assim, eu não imagino como há a possibilidade de ficar em pé em cima daquilo. Pra mim, eu só vou acreditar no dia que eu enfiar meu pé lá e ficar de pé na Mas assim, ó, eu comprei sem saber se eu ia conseguir. A primeira vez que eu botei, eu pensei, vou vender. Vou vender que eu Não vai jamais dar. vou ficar em cima disso aqui. E foi, sabe? Sim, deu certo. Deu certo. Tá, e voltando agora ali pra questão de profissão, que eu quis só dar uma quebrada ali no clima, mas eu queria saber, assim, as questões dos desafios do mercado financeiro, assim, eu sei que é uma área que não é fácil, né, principalmente pela inflexibilidade, e aqui eu tô falando de coisa assim, claro que eu sei, né, eu pesquiso, eu convivo contigo também, mas tô falando muito a minha opinião como leiga na área, tá? Então, assim, tudo que eu falar, tu me corrige aí pra gente ver se é isso mesmo, tá? Sim. Ela não é flexível a palavra que eu quero dizer, na verdade ela é bem flexível, né? É instável é a palavra, né? Ser uma profissão instável, ser um ambiente instável, né? Porque acontecem muitas coisas e isso depende não só disso aqui, é literalmente do mundo inteiro, né? Tudo que acontece. E ainda uma questão que eu acho que pode ser uma questão pra ti também, que eu acho que eu vejo, né, que é uma área ainda muito dominada por homens, né? Como que é ser mulher atuando nisso, ainda mais de forma autônoma, né? Porque se tu tá numa empresa, querendo ou não, é o nome da empresa que tu leva, né? E aí a credibilidade vai muito mais dela do que de ti, né? Agora, quando a gente tá sozinha, principalmente sendo mulher, no mercado que normalmente é dominado por homens, eu acho que deve ter preconceito, né? De algumas pessoas, ou das pessoas acharem que é só um hobby, ou ainda aquela clássica, né? Tipo assim, tá, mas o que tu faz além disso, né? Tipo, qual que é a tua profissão de verdade, assim, Sim, né? Como é sim, que sim. fica isso pra ti, assim? Assim, no mercado financeiro tem N possibilidades, né? Dá para te trabalhar com diversos tipos de coisas, assim. Dá para te trabalhar desde a parte comercial, que seria mais assessoria, que é bem voltado para essa questão de clientes. Sim. Ou mais da parte de analista, para análise de dados, para análise do mercado, para te dar as informações para quem está ali em contato com o cliente. Ou sozinho, sem atender ninguém, sem empresa nenhuma, que é o que o trader profissional trabalha normalmente com uma empresa, né? Sim. Mas o trader autônomo, ele faz aquilo ali para ele, bota o dinheiro dele, se ganhar ou se perder, é tudo dele, é autônomo mesmo. Sim. Então, assim, tem vários pontos de vista que eu posso falar, né? Mas eu acho que para mim, como autônoma, tanto para fazer o trade quanto para atender as pessoas, a minha maior dificuldade é realmente a solidão ali na profissão, sabe? Eu não tenho nenhum amigo que faça a mesma coisa que eu, não de forma autônoma. Tenho alguns conhecidos que atuam com empresas. Mas o que acontece? Eu já tive a experiência de trabalhar com uma empresa, tu não tem autonomia para fazer o teu conhecimento valer, digamos assim. Tá. Não da forma como eu estava trabalhando, né? Tu recebe
não ordens, mas tu recebe informações e tu repassa essas informações muitas das vezes. Sim. E eu já estudo há algum tempo, né? Esse mercado e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que isso é um desafio de atuar sozinha, às vezes também há um benefício. Porque Sim. eu não sou obrigada a passar uma informação a qual eu não concordo, né? Ou a qual eu não compactuo, Sim, assim, que não sim. vai beneficiar o cliente ou alguma coisa do tipo. Mas o maior desafio acho que é esse, de tu não ter alguém te guiando e te falando assim, olha, esse caminho Agora aqui é é assim. melhor, é mais fácil, sabe? Eu tô em constante evolução, constante busca e sozinha. Então essa responsabilidade é o maior desafio para mim. E o que eu vejo de melhor é a mudança que eu posso fazer para mim e para os outros. O potencial, ao mesmo tempo que é variável, tipo de ganho, ele também não tem limite, sabe? Sim. Então depende do meu estudo. Sim. E isso é muito bom também. É que tem os dois lados, né? Bem que tu Uhum. falou, tem o lado ruim de tu não ter ali aquele apoio, né? Do tipo, o que que eu vou Sim, fazer agora? Quem vai me dizer o que fazer, né? sim, Como é que eu vou lidar? Mas, por outro lado, é muito bom porque tu faz o que tu quer, né? Então, sim. tu tens os teus horários, né? Tu trabalha onde tu quiser, Uhum. né? Tu tem tudo isso aí a teu dispor, né? Pra poder fazer da tua profissão o melhor cenário possível, assim, Possível, né? sim. E tu tem curtido isso atualmente, assim? Tu se vê nesse mercado por mais tempo ou tu tem outras coisas em mente também? Eu me vejo, na verdade, nesse mercado pro resto da vida, assim. Eu não me Aham. vejo fazendo outra coisa. É claro, a gente faz o pod, né? E Sim. eu quero muito fazer o pod dar certo. A gente já conversou sobre Escutem a isso. gente. Escutem a gente, sigam a Compartilhem o gente. vídeo. Eu gosto muito dessa parte da comunicação, mas Sim. eu entendo que também é uma parte da minha vida profissional, sabe? Sim. Até porque a gente grava aqui uma vez na semana, né? Pode ser que um dia isso se escale para outros níveis. Sim. Mas eu não me vejo assim fora do mercado financeiro. Até pode ser que um dia eu pare de atender por falta de tempo, ou atenda menos, e faça só o trade, por exemplo, ou Sim. só atenda, faça menos trade. Sim. Eu posso escolher com que gastar O o que tempo, fazer, né? né? E eu sempre fui uma pessoa que não tenho medo de trabalhar, sabe? Eu sempre Aham. enfiei a cara, sempre trabalhei com tudo. O que vocês imaginarem, eu já posso ter trabalhado. Eu já fui cuidadora, já fui babá, já fui de tudo, Aham. assim. Então eu gosto de trabalhar. Eu Sim. gosto dessa coisa da proatividade. Eu tenho esse ímpeto de ninguém precisa me Fazer. cobrar pra eu fazer. Eu já me cobro bastante, sabe? Até demais, assim. Eu já me cobro por todo mundo. Eu já me cobro por todo mundo. Então, assim, de fato, essa autonomia é o que eu sempre quis e eu não sabia. Almejou, assim. Sempre é. Então, tô bem realizada com essa autonomia. Ao mesmo tempo que Aham. é um desafio, eu entendo que é o que eu escolhi, sabe? Não tem Sim. como alguma coisa assim 100% bom, né? Sim, sim, sempre tem seus prós e contras, né? Os Sim. ônus e os bônus, né? Então, E sobre o domínio masculino, né, nesse aham, mercado, realmente, acredito que 80, 90% do mercado é formado por homens. sim. Eu vejo que tem muito preconceito, sim. Tem muita gente que fala, não vejo com preconceito, mas já ouvi assim, mulher no mercado financeiro não tem Não muita sabe nada. credibilidade, ou mesmo, saiu da enfermagem, como é que trabalha agora com finanças, matemática, sabe? E tem muitas pessoas no mercado financeiro que migraram para lá depois, até porque é uma profissão super nova, Bem recente. muito recente. Então a maioria das pessoas nem sabe o que significa ser do mercado financeiro. Talvez, mesmo eu estando aqui explicando, as pessoas ainda Vamos não, continuar não sem entender. sem entender, sabe? Porque é uma coisa que hoje eu trabalho totalmente online, totalmente remoto. Posso Sim. atender alguém presencial, mas ainda assim a gente trabalha com muitas coisas no computador, com planilha, com cálculo, com um monte de coisa. E esse mercado masculino acho que vem muito assim da migração da engenharia, tem muitos engenheiros, tem É, muitos advogados, mas eu ia sabe? falar, o mercado das exatas até hoje ele ainda é extremamente dominado pelos homens, né? A gente sempre teve essa divisão, né? Que eu acho que vem mudando muito de uns anos pra cá, mas sempre foi exatas, homens, Sim, sim, biológicas e humanas ainda tem uma divisão, acho que mais justa, mas sim, normalmente mais mulheres, principalmente a parte da educação, né? sim, Pedagogia, letras, história, geografia, tudo que tem mais relação com dar aula, educação é predominantemente feminino, né? Então acho que sim, vem mudando, mas ainda assim a gente tem uma discrepância muito grande.
E querendo ou não, quem vai para o mercado financeiro, na maior parte dos casos, são as pessoas que se dão bem com exatas, né? Que já tem aquele domínio, que já tem aquela afeição, né, ali por esse mercado e aí, consequentemente, só une o útil ao agradável, né? E daí, normalmente, são homens, né, que já vêm com essa bagagem, mercado. assim. Então, acho que é natural, né, por ser cultural, mas que a gente vai ver uma mudança mais gradual, assim, né, acontecendo, né, mais pra frente, assim, nos Acho que tem próximos a ver anos. também com a criação, de que a mulher foi feita para cuidar Sim. e o homem foi feito Sim, para... na área da saúde, né? É, A gente pra vê. sair de casa e trabalhar e... né, Medicina ainda eu acho que é um dos cursos que é mais equilibrado, mas dentro da qualquer saúde, outro né? curso da área da saúde tem nutrição mesmo, meu Deus. As minhas salas de aula sempre era ou 100% mulheres, ou de 50 alunos, um ou dois no máximo eram homens, né? Quando ainda não eram homens homossexuais, né? Que daí normalmente ainda tem essa questão de que tem essa parte feminina, né? E por isso estão ali. Sim, Não porque, né, enfim, a gente sabe que tem toda essa questão mais cultural mesmo ali do cuidado, né? Então, acho que pra ti também, enfermagem, né? Acaba sendo normalmente, predominantemente mulheres, né? Então, acho que já é mais cultural mesmo também. E a gente, como tudo, né, tá vendo tudo mudar de pouco tempo pra cá, né? A gente vai ver mais pra frente. E é engraçada essa dualidade, que ao mesmo tempo que tem-se esse preconceito de mulher nas exatas e tudo mais, no trader tem uma coisa chamada gestão de risco, né? Que é quando tu vai operar, tu sabe quando tu entra numa operação, tu, pelo menos é pra quem faz isso calcular, né? É pra fazer. Quando tu entra numa operação, tu tem que calcular o quanto tu pode perder e o quanto tu pode ganhar. Então, numa operação, se tu corre o risco de perder R$10, no mínimo, tu tem que correr o risco de ganhar 30. Porque se tu acertar 40% das vezes, tu ainda ganha dinheiro, entende? Sim. Então, o teu ganho tem que ser maior do que o teu prejuízo. E nesse sentido, a mulher tem o sistema emocional mesmo mais apurado nessa questão de gestão de riscos. O cuidado, né? Exatamente. Então, por mais que tenham poucas mulheres, as poucas mulheres que tem no mercado financeiro tendem, não quer dizer que é uma regra, mas tendem a ser mais assertivas, mais cuidadosas, porque não arriscam tanto, sabe? Então tem essa questão também de sistema emocional, ajuda um pouco nessa parte, né? Sim. E daí também já falando de profissão junto, né? Que é até uma questão que eu sei pessoalmente falando, né? Porque a gente convive mais. A questão ali da exposição, né? Porque hoje em dia, quem não tem um Instagram pra falar da profissão, sei lá, acho que só quem é concursado, né? Que não precisa disso, porque senão todo mundo precisa do seu cartão de visita, né? E querendo ou não, o Instagram, TikTok, enfim, é o que a gente tem hoje, né? Pra mostrar ali, pra poder publicar sobre o nosso trabalho. E aí tem essa dualidade de faço um Instagram profissional e um pessoal, ou junto tudo nos dois, né? Eu já passei por isso também, já tive um profissional, já tive um pessoal, juntei tudo e hoje acho que é a melhor forma. E tu passou por isso também, né? E daí como é que tu lida com essas questões? Porque o mercado financeiro, a gente acabou de falar, predominantemente masculino, né? Ainda assim com esse preconceito de mulher atuando nessa área. E tu ainda posta as coisas da tua vida pessoal que tem a prática do polidense. Que ainda assim, querendo ou não, é extremamente estereotipada, né? E as pessoas levam pra cenários extremamente vulgares, né? Então, como é que tu lida com isso, assim, postando sobre o mercado financeiro, a tua vida pessoal, o esporte que tu pratica? Alguém já te falou sobre isso, sobre essa exposição? Como é que tem sido? Então, ninguém nunca me falou diretamente, assim, sobre essa questão da exposição. Eu tenho total noção que eu atendo pessoas, né? Então, o meu Instagram, ele é pessoal e ele é profissional hoje. Mas, no início, eu tive essa questão de quero continuar postando minha vida, quero continuar postando a minha arte, que é o pole, né? Porque é um motivo de orgulho para mim. Eu quero sim mostrar, né? É uma atividade física como qualquer outra, e por que não? Sim. E no início eu tive muito essa questão. Inclusive eu fiz outro Instagram justamente por causa do pole. Eu assim, não, então vou continuar postando a minha vida pessoal nesse aqui e vou fazer um Instagram profissional. Sim.
E daí, nessa que eu fiz o Instagram profissional, eu ficava, quando eu ia postar uma coisa, eu ficava assim, meu Deus, posto nesse, eu posto naquele. Faço isso, eu faço aquilo. Não, nesse daqui eu não posso me comportar desse jeito. Ela assim, gente, eu não sou duas pessoas, eu sou uma só. Por mais que sim, quando eu estou trabalhando, eu me comporto de certas maneiras do que quando eu estou em momentos de lazer. Claro. Mas eu ainda continuo sendo a mesma pessoa, né? Então, é muito difícil tu ter duas contas para postar a tua vida ali. E daí, até fui instruída por uma amiga minha que é do marketing. Inclusive, a gente quer trazer ela aqui, né? Quem sabe na próxima temporada. E ela é do marketing digital. E eu conversando com ela, ela falou, não, todo mundo utiliza finanças e precisa do teu serviço. Então, não faz sentido ter uma conta específica, porque o teu nicho não é específico, ele é abrangente. Sim. Então, todo mundo, inclusive, se tem vida, precisa do teu serviço, né? Então, eu te oriento a ficar com uma conta só. E eu sei que eu tenho muito a crescer, ainda preciso ter outras contas, que o Instagram é uma forma de conquistar novos clientes e divulgar o teu trabalho, né? Mas a exposição ali eu tô fazendo conforme eu tô me sentindo confortável, né? Eu abro alguns assuntos sobre... A maior parte, na verdade, é sobre o mercado financeiro. Sim. Metade, eu acho. Acho que é 50% sobre o mercado financeiro e 50% sobre a minha vida pessoal. Sei que essa composição não está certa, mas eu estou me trabalhando, sabe? Sim. Eu não sei, assim, se tem... Claro que a gente tem, né, métricas e tudo mais, mas eu não sei exatamente se tem um certo e um errado. Porque, querendo ou não sei se tu for orientada de outra forma, assim, né? Mas, assim, eu acho que tem coisas que vão se mesclar muito. Então, assim, tem vida enquanto há trabalho e tem trabalho enquanto há vida. E, claro, tem coisas que não tem nada a ver com o trabalho, tem coisas que não tem nada a ver com a tua vida pessoal, né? Que são totalmente opostas. Mas eu acho que as coisas se correlacionam, assim, né? Então, claro, eu acho que a gente tem que ter um filtro, né? Perto, né? Tem coisas assim... Eu, pelo menos, né? Eu lido com diversas pessoas e eu entendo que as pessoas têm religiões diferentes, opiniões políticas diferentes. E muitas dessas pessoas que vêm no meu consultório me acompanham no meu Instagram. Então, eu não gosto de postar coisas nesses nichos. Que eu acho que dão muita margem pra discussão, inclusive desnecessária, né? Que não tem nada a ver, porque... Ninguém vai mudar ninguém. Exatamente. Mas eu não posto sobre isso, porque eu acho que conflita muito, ainda mais que, assim... Sim, a nutrição é sobre política, com certeza, né? Nunca, jamais negarei isso. Acho que ela é sobre política acima de tudo, inclusive. Né? Porque a alimentação é um direito básico do ser humano, né? É só começando por aí. Então, óbvio que eu acho que a gente tem que ligar isso à política, mas não é a minha área. Né? Eu não sou da área de... eu não sou especialista nisso, eu não sou da saúde pública. Né? Não que eu tenha que ser dessa área pra falar, mas enfim, né? Tentando dar uma generalizada. Então, eu acho que não cabe. Eu acho que eu vou acabar arranjando discussões desnecessárias. Eu sei que as pessoas, né, às vezes param de seguir, né, de forma completamente equivocada, né? Mas param de seguir, param às vezes até de vir até aqui. Ou perde a credibilidade por causa de... ou a admiração, né, por causa disso. Então, eu não posto sobre isso, mas é uma opção minha, né? Sim. Mas eu não deixo de postar muitas coisas da minha vida pessoal. Quando eu saio, quando eu bebo, quando eu como... Né, que são coisas que eu sei que outros profissionais não fazem, eles não deixam de viver, mas eles não postam. Porque tem essa coisa de que um nutricionista é um ser diferente, que não come nada fora, que não bebe, que não faz nada de errado. Na verdade, não, né? Até porque não é errado, né? Mas enfim, as pessoas têm essa visão. Então, eu acho que é difícil a gente botar uma métrica nisso, né? Tipo, eu tenho que botar isso aqui porque é trabalho, isso aqui porque é pessoal. Não dá, né? A gente é tudo ao mesmo tempo. Claro que às vezes mais, às vezes menos, mas a gente é tudo junto. Né? Tu é todas as tuas versões, né? Então não dá pra metrificar uma coisa muito. que eu me questionei muito, assim, é tipo, vou trazer então, e daí até que ponto eu vou postar, né? E daí uma vez eu conversando sobre isso, não lembro com quem era. E daí eu assim, e daí agora eu vou ter que me podar mais, né? Daí ela assim, qual tipo de cliente tu quer atrair? Um cliente cheio de preconceitos, tipo, né? É isso que tu falou assim. É uma escolha também. Tu quer atrair pessoas de todos os tipos e daí tu vai se enquadrar no que as pessoas querem ver. Ou tu quer atrair clientes parecidos contigo, né? que pensem igual, que admirem que essa pessoa
livre e que Sim. faz e que não bota esse pudor que a sociedade coloca, que não que ignora, acho que não tem como ignorar, né? Em algum momento isso vai pesar na tua vida, mas que leva a tua vida independente do que os outros pensam, sabe? E que tu sabe o poder que tu tem e o conhecimento que tu tem na tua área profissional e que uma coisa não afeta na outra, que uma coisa não diminui a outra, ou tu vai querer se moldar. Daí eu falei, cara, eu sempre fui meio rebelde, assim, sabe? De querer viver minha vida independente. Ariana, né, amor? Ariana, libertária. Então, assim, eu assim, cara, faz total sentido pra minha personalidade, pra minha vida e pro meu momento. Sim. Então, sim, vou postar o que eu tiver confortável, óbvio, ninguém posta aquilo que não quer, né? As pessoas que estão. Eu sempre gosto de pensar sobre isso. As pessoas vão ter a parte de mim que eu gosto de mim, porque eu só Sim. vou mostrar aquilo que eu acho legal, Sim, né? não vai mostrar a parte tensa da tua vida, né? É claro que tem algumas pessoas que gostam também de compartilhar isso e que é o propósito da pessoa, né? Sim. Como a gente já conversou, inclusive. Mas não é o meu propósito. Uhum. Pode ter momentos que isso se torne, e beleza, e tá tudo Sim. certo. Então, assim, tô levando Devagarinho. devagarinho, exato. Até porque eu sou uma só. Sim. E estar na rede social é uma função, é um trabalho. Sim. Sim. Tem que fazer vídeo, tem que editar, tem que responder, tem que fazer texto, tem que ser uma coisa intencional, Sim. não adianta só postar por postar, né? Então, Inclusive, eu fico até triste que tu deve passar por isso também. Eu posto uns posts, tem umas curtidas, né, comentários e tal, mas normal. Posto uma foto da minha cara, triplo. Então quer dizer o quê? Eu vou fazer sempre a minha cara e aí passa pro lado vai ter um conteúdo. Sim. E daí pelo menos vai ter o mesmo apelo, né? Porque as pessoas não param tanto pra prestar atenção ou pra ler, né, sobre o nosso trabalho, mesmo elas gostando e nos acompanhando pelo trabalho, não só pelo pessoal, né? Mas a vida pessoal sempre gera muito mais conteúdo. Sempre, né? sempre. Inclusive, uma vez não sei se foi minha tia, minha mãe, que me questionaram assim, mas daí tu não tem medo que confunda as coisas, né? Cara, a maioria das pessoas que curte, assim, quando eu posto coisa de pole, são minhas amigas, mulheres, sabe? Que admiram. Que admiram também. Então, eu acho que é isso, sabe? Exatamente isso que tu falou, de inclusive a vida pessoal dá mais hype, né? Então, Vamos aproveitar então, vamos né, gente? aproveitar. Mas sim, eu acho que as pessoas que estão ali têm que acompanhar tudo, né? Tipo, não que tem que Saber acompanhar quem tudo, tu mas tem é, que saber né? quem tu é e tal. Sim. E dar força, né, pros amigos empreendedores. Sempre quando eu vejo, Sim. eu curto, comento. Eu também, sempre tento dar uma força que é possível, né? A gente Curtir um sabe que é story, difícil, né? responder uma enquete, uma caixa de Exatamente. perguntas, né? E daí também falando ainda sobre essa parte de trabalho, mas agora eu acho que é a área mais interessante, que talvez algumas pessoas não saibam disso, né? Muitas pessoas não devem saber, né? É da tua vontade de ser nômade, né? De ter um motorhome e viver a vida aí viajando e desbravando o mundo enquanto trabalha. Muito também por essa questão que o teu trabalho te permite isso, né? Porque muitos trabalhos não permitem, né? De certa forma, permitem flexibilidade, sim, mas não de trabalhar literalmente de onde tu quiser. Né? No meu caso é esse, eu tenho a flexibilidade que eu quiser para montar minha agenda. Mas em algum momento eu vou ter que estar dentro do meu consultório para atender as pessoas, ou pelo menos parada, né? Num lugar para atender online. Apesar de eu não ser muito fã dos atendimentos online, eu atendo online o mundo inteiro, mas prefiro sempre o tete-a-tete aqui, né? As pessoas aqui junto e tal, e teu é totalmente diferente, né? Então, como é que é a tua vontade, os teus planos, o que vem por aí? Então, o que me trouxe essa vontade, na verdade, é que quando eu trabalhava presencial, meu marido já trabalhava em casa. E daí eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar de casa também, porque pra mim isso foi muito distante por muito tempo, né? E daí eu sempre falava, cara, que mundo novo esse negócio de trabalhar totalmente online, Home né? office. Home office, tu escolher quando ir na empresa e tu poder trabalhar de outro estado, de outro país, né? De onde tu quiser. De onde tu quiser. E daí, quando eu saí e tal, da enfermagem e comecei a estudar o mercado financeiro,
eu vi que aquilo dali poderia também ser feito de qualquer lugar do mundo. Então foi eu acho que uma coisa culminou na outra, assim, uma coisa ajudou a outra. Eu comecei a gostar de estudar aquele mercado e atuar naquele mercado, mas também vi a possibilidade da vida que aquilo podia me A proporcionar. rotina boa, né? A rotina boa, a rotina livre. Não livre no sentido de não ter responsabilidade, porque Sim, claro. o trader tem que estar ali na frente do computador olhando o gráfico, porque senão tu não acha o momento de entrar e de sair do negócio, entendeu? Então não é um negócio livre, tu tem que saber Tem que todos os disciplina. dias tem que ter muita disciplina. Eu acho que para tu ter flexibilidade, tu tem que ser inclusive mais focado do Mais que disciplinado. mais disciplinado, porque não tem ninguém ali te cobrando, tu não precisa estar ali, mas tu sabe que tu É tem tu que estar. sabe o quanto tu vai ganhar, o quanto tu vai perder, o quanto uma época, né? Não sei se pra ti tem época de trabalho, melhor ou pior? Tem horários melhores de trabalho. Então, períodos, né? Pra mim tem época, gente. Até setembro eu sou um ser humano, depois de Sim. setembro eu sou outro. Porque a Thay sabe que a minha vida já é uma loucura, né? Sim, Não por sim. natureza. Então, passou setembro, o sol raiou, é outra coisa, porque as pessoas ficam ensandecidas no verão. Então, pra Querendo mim, dieta, né? não faz sentido eu parar, assim, claro, parar 2, 3 dias até é ok. Agora, parar, tipo, uma semana, 15, 20 dias, pelo menos nada, né? no momento atual da minha profissão, né, da minha carreira, entre setembro e dezembro é um suicídio pra mim, porque eu vou Sim. perder muito dinheiro, Aham. sabe? Eu vou perder de ganhar dinheiro. Então, pra mim, é muito melhor eu parar todo janeiro, por exemplo, ou parar o máximo do janeiro que eu puder, do que qualquer outra data Outra desses data, meses, né? sim. Então, pra mim, janeiro, fevereiro, março é muito mais flexível, né? De eu parar, tipo, 15 e trabalhar 15. Aham. São meses muito movimentados também, mas não se compara com aquela Já passou época. aquela loucura, E né? disso tu precisa de disciplina, né? Porque assim, é Aham. muito fácil, né? Tu ser um CLT, alguém te convidar pra viajar, tu pedir as tuas férias no meio de dezembro, no meio de novembro, no meio de outubro ali. Pra ti não vai mudar nada, tu vai voltar e vai estar tudo igual. Aham. Pra gente já é totalmente diferente. Então isso envolve muito mais disciplina do que parece. Porque parece que a nossa vida é um upalelê, assim, né? Vai fazer o que quiser, a hora que quiser, trabalha quando eu quero. E na verdade tu trabalha muito mais. Aham. Porque tu sabe exatamente que quanto mais trabalha, normalmente, Mais né, ganha. proporcionalmente, tu mais ganha. Com certeza. E tu quer ganhar mais, tu quer melhorar, então tu vive nesse ciclo, né? Sim. Inclusive, às vezes, é 9 horas da noite, já deveria ser o horário que eu deveria estar indo pra cama e eu tô fazendo mais uma aula, mais um cálculo, preenchendo mais uma planilha, Sim. analisando mais uma empresa, e sabe? Então, realmente, tem que ter foco, tem que ter disciplina. Não é fácil, não é upalelê. Quem dera fosse. Só que, ao mesmo tempo, essa liberdade te proporciona, por exemplo, escolher Sim. e se adaptar conforme a tua rotina, né? E daí, Poder fazer, né? como eu não preciso geograficamente estar em um lugar, eu sempre gostei de viajar, né? Sim. Sempre amei viajar, só que até eu ter um pouco mais, assim, de grana Dinheiro, mesmo, dinheiro, eu não tinha como viajar. E depois eu comecei a viajar, daí vi que não queria ficar mais presa geograficamente. E eu e o Gui, a gente começou a planejar melhor isso, de viver viajando, né? E, enfim, a gente, em agosto agora, não, julho. Julho a gente vai fazer a primeira viagem, assim, Trabalhando. de carro, trabalhando. A gente vai para Goiás, né? Goiás e Minas Gerais. E a gente vai ficar um mês por lá, viajando e trabalhando, Sim. para ver como É é que vai ser. experiência, né? Como vocês vão sair nesse Sim, teste. Sim. Então, é como se fosse um teste mesmo, porque a gente sempre vai de férias. E ir de férias é totalmente diferente do que tu ir Sim. trabalhando. Não tem Ir de férias, hora, não tem nada, né? tu vai com um orçamento mais frouxo, porque daí tu se planejou para aquilo. Viver viajando, tu não vai poder toda hora sair e comer fora. Não tem dinheiro que sobreviva a isso, Sim. não nas minhas condições Sim, atuais, sim. né? Mas é isso, assim, à medida que as coisas forem melhorando também, a gente vai ficando trabalhando um pouco menos ou saindo um pouco mais, né? sim. E daí as coisas vão acontecendo, né? Sim. Essa questão de ter um motorhome é sim um sonho, mas eu sei que é um sonho um pouco distante, né? Tá. Tem um planejamento aí pra acontecer nos próximos Vem anos. aí, gente. Vem aí quem sabe uns 10, 8 anos. Se dúvida. Enquanto isso,
vocês assistam muito podcast pra ela não querer ir embora. Daí ela fica aqui e a gente grava mais podcast. E se antes disso eu conseguir o motorhome, vocês sabem que deu muito certas coisas. Então, acompanhem pra ver qual vai ser o desfecho. Tá, então pra gente finalizar aqui nosso episódio, nossa, óbvio, dinâmica da fruta, que todo mundo tem, então a gente também vai ter. Sim. E a fruta preferida da Thay, na verdade ela falou que não sabia qual era a fruta preferida dela, e daí por fim ela decidiu morango. Eu achei que tu escolheu outra fruta, não sei porquê, me veio outras frutas na cabeça. Mas eu queria ver de ti, por que que tu gosta de morango, assim, por que que é a tua fruta preferida, tem alguma... Enfim, um sentimento por trás aí, mas só porque é bom mesmo, é isso aí. É engraçado, porque a gente sempre pede pro convidado e eu não tinha pensado no meu próprio. Nossa, eu também não, tinha até esquecido que eu tinha que fazer essa escolha. E daí eu fiquei pensando, porque eu gosto muito de muita fruta, né? E eu, tipo, não é a fruta que eu como todos os dias, a fruta que eu como todos os dias é banana. Eu fico assim, mas será que eu gosto mais? Enfim, e eu acho que morango, porque eu como muito com os olhos. Eu sou muito visual, assim, tem que estar bonito, sabe? Sim. Eu acho morango a fruta mais bonitinha, assim. Sim. E pensando melhor, quando eu te falei, acho que é o morango, é porque, além do gosto, eu gosto bastante, docinho, cítrico, levinho, enfim, geladinho. Eu lembro que a minha avó fazia muito bombom de morango, bolo de morango. Essa mesma avó que ficou doente, que me inspirou a fazer a faculdade, né? Sim. E eu comia muito morango com ela. E por muito tempo eu morei em Roraima. Sim. E pra quem não sabe, Roraima, né, lá no norte, divisa com a Venezuela, que eu já falei no outro pod. No primeiro, né? Nosso primeiro episódio. E lá a bandeja de morango é muito cara, porque lá não dá morango. Então o morango tem que vir ou do sul ou lá de cima, de uma região fria. Então uma bandeja de morango leva R$20 e um morango de péssima qualidade. Credo. Péssima qualidade. Então eu só comia quando eu vinha pra cá. Então pra mim, por 7 anos, o morango era só nas férias. Especial, assim. Exato. Mas eu confesso que eu achei a tua cara, assim, eu comecei a pensar, né, o que a gente ia falar aqui e tal. E é realmente essa dualidade, assim, né, porque ele é doce, mas ele é cítrico. E aí ele pode ser comido quente, mais gelado, e daí ele é bonito, e daí ele é expressivo também, porque o morango tem um poder ali, né? Tem. Tudo que a gente vê que é de morango é mais caro, é mais bonito, é mais organizado. É ela, viu? Ela escolheu a fruta que parece ela. E agora, nosso bate-bola, que eu amei separar essas palavras aqui. Ai, tô curiosa. Não deu pra falar tudo, assim, né? Sim. Que eu queria poder ter falado. Eu quis trazer mais os temas pra vocês, literalmente, conhecerem mais a Thay. Porque eu acho que é muito fácil a gente falar o que a gente tá vivendo, o que a gente tá mais afim. Sim. Mas eu acho que é diferente a gente se apresentar. Sim. Né? E eu queria trazer um pouco disso, assim, na tua entrevista, pra galera saber quem tu é, porque eu acho que aqui, quando a gente tá com um convidado, a gente fala, claro, né, bota as nossas opiniões, mas é diferente porque o foco não é a gente, né? Então as pessoas acabam não sabendo muito, A gente assim. só dá uma pincelada, né? Assim. Então tentei tirar um pouco que a gente já tinha falado lá no primeiro episódio, né? Que foi um pouco mais pessoal, assim, onde morou, idade, aquela coisa toda. E trazer um pouco mais daqui de, né, sentimentos, carreira, mudanças ali, que eu acho que faz um pouco mais, dizem um pouco mais sobre quem tu é, né? Sim. Mas daí é que eu botei umas palavras que eu sei que tem a ver contigo, além do que a gente falou aqui. Então, posso começar? Pode. Primeira coisa que vier na cabeça, hein? Não é pra ficar pensando muito. Espiritualidade. Fé. Dinheiro. Necessário. Lua. Amor. Viajar. Paixão. Mercado financeiro. Descoberta. E salada de frutas. Delícia. Ela vai do outro lado, ó. Delícia no sentido de que a salada de frutas é deliciosa e também esse momento aqui. Isso aqui é bom, delícia. Né? Mas eu botei justamente pra te pegar pra ver o que você ia falar. Eu fiquei aqui. Que vinha na cabeça as contas da Nazaré Tedesco, né? Então é isso, gente. A nossa temporada se acaba por aqui, né? Então agora, daqui a uns dias, né? Umas semanas, a gente vai voltar com uma nova temporada, com algumas novidades aí pra vocês. Mas para que Quem vocês sabe um tenham, novo estúdio, será? Um novo cenário, deem palpites aí. A gente já cansou um pouquinho
essa nossa parede aqui de folhas, a gente tá pensando em dar uma modificada. A gente continua bem querendo, mas... mas... mas queremos outras coisas melhores agora, né? Sim. Então foi uma delícia, né, fazer todos esses episódios aqui. Acho que todo mundo que viu, né, gostou, os convidados, a gente tentou ser o mais natural, o mais leve possível, né, Sim. aqui com vocês. Então, sempre foi muito espontâneo, né, nada Aham. forçado, nem dos convidados, assim, é o que todo mundo fala ainda no final de todos os Aham. episódios, né. Então, foi muito bom poder fazer esse projeto sair do papel, finalmente, Aham. né. E poder viver isso aqui, principalmente contigo, né? Porque foi tu que fez isso ser possível também. E é isso, esperem a nossa próxima temporada, novos convidados, novas temáticas. Inclusive, comentem aí se vocês têm alguém Engagem, né? que querem que esteja aqui, algum tema pra gente ir atrás, falar mais. Se vocês gostaram de conhecer a gente, né? Se vocês querem outros episódios só com a gente, porque a gente pode fazer de vários temas, Sim. né? E aí a gente vai se vendo nas próximas temporadas. Um beijo. Isso, muito obrigada. Até mais. Até mais. Tchau. Yay! Adorei. Também.